Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e você vai ter que tomar uma decisão referente ao seu FGTS, tá bom? Eu não estou aqui para dar notícias, simplesmente para falar o que vai acontecer, mas eu, como educador financeiro, me sinto no dever de vir aqui dar a minha opinião, o meu conselho sobre o que está acontecendo com o FGTS, tá bom? Vocês já devem saber que vai liberar R$ 500 para ser resgatado em 2019. Porém, a partir do ano que vem, 2020, você vai poder optar por um tipo de serviço que vai se chamar saque aniversário. O que é isso? Quer dizer que todo mês, mais ou menos na época do seu aniversário, você pode pedir para resgatar uma parte do seu FGTS. E aí, será que isso vale a pena ou não? Se você quiser aderir por essa opção do saque aniversário, você pode, é só você informar para a Caixa Econômica. Se você não quiser, tudo continua do jeito que está. Mas eu já falei aqui outras vezes que o FGTS não é um bom investimento. Então vamos tirar tudo a limpo hoje para você ver qual é a melhor opção para você. Bom, eu já gravei um vídeo aqui sobre FGTS aqui no canal há alguns dias, mas falando sobre essa opção de você poder resgatar os R$ 500 por mês. Se você ainda não assistiu, tá aqui em cima, tá bom? Eu vi que gerou bastante repercussão. Algumas pessoas falando que R$ 500 é muito pouco, outras pessoas falando que, melhor R$ 500 do que nada, não é? Na verdade, essa é a minha opinião. Eu acho que o máximo de dinheiro que a gente puder resgatar do FGTS é uma boa, porque na nossa mão esse dinheiro pode valer mais, tá bom? Só que tem várias questões importantes para a gente analisar antes de tomar essa decisão. Então eu vou trazer todos esses pontos aqui para vocês hoje, tá? Na verdade são 3 pontos principais, ok? O primeiro ponto deles é a rentabilidade, tá? A rentabilidade desse dinheiro investido no FGTS e investido na sua mão. E o primeiro ponto importantíssimo é que eu preciso falar que depois do anúncio do FGTS, houve uma boa notícia, tá? O FGTS vai render mais a partir de 2020. Eu vou explicar isso aqui em detalhes. Bom, até hoje o FGTS ele rendia 3% ao ano. Isso aí, 3% ao ano, mais a TR, que é a taxa referencial, que no momento é zero. Então, a gente sempre calculava em cima desses 3% ao ano. Porém, já em 2017, se eu não me engano, foi a primeira vez que foi pago uma parte da rentabilidade do fundo de garantia, né, do FGTS, para o trabalhador. O que eu quero dizer? Quando você, trabalhador registrado, você paga lá automaticamente o FGTS, né? Na verdade o empregador paga, isso compulsoriamente, né? Se você não opta por isso ou não. Então, quando é feito esse pagamento, esse dinheiro vai para a Caixa Econômica Federal, que coloca esse dinheiro num fundo de investimentos, digamos assim, né? O FGTS. Então, esse fundo, esse dinheiro todo, ele rende, né? Mensalmente, anualmente. Por quê? Porque a Caixa Econômica acaba emprestando esse dinheiro, digamos assim, para empresas principalmente ali de saneamento básico, construção, esses setores, tá? Eu vou detalhar aqui para vocês daqui a pouco. Então, esse empréstimo, digamos assim, que esse fundo faz, gera rentabilidade. E aí, essa lei, se eu não me engano, de 2017, disse que 50% de todo o lucro desse fundo tem que ser repartido com os trabalhadores, né, com você. E aí, isso começou a ser feito e rendeu, eu vou até pegar aqui as informações certinho e colocar na tela para vocês, rendeu 1,70 e poucos por cento, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que daqueles 3% que rende normalmente, você acresce aí mais ou menos esse 1,7, então na prática rendeu 4,7, ok? Então, melhor do que aqueles 3%, só que aí vamos começar a analisar se esses 4,7 é interessante. A nossa base de comparação para qualquer investimento é a taxa Selic, que você pode investir no Tesouro Selic, por exemplo, e ter essa rentabilidade sem risco ali, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dificuldade. Então, a taxa básica de juros, a taxa Selic, está rendendo mais ou menos 6% ao ano. Logo, se esse fundo de garantia estiver rendendo 4,7%, é menos que esse 6% mais ou menos ali da taxa Selic, então ainda não está valendo a pena. Porém, um detalhe importante, a partir de 2020, não vai ser apenas metade desse lucro, desse fundo da Caixa que vai ser repartido com os trabalhadores, vai ser 100% desse lucro. Então vamos lá, se em 2017 a rentabilidade foi 1,7, né, e só que era só metade, né? Agora a gente pode julgar, a gente pode tentar prever que a rentabilidade total vai ficar na casa ali dos 3,4%, entendeu? Porque se metade foi 1,7, logo se ele vai distribuir tudo, pode ser que seja
3,4%, né? E aí, se a gente somar com aqueles 3% do FGTS, poxa, aí a gente já vai estar falando de 6,4% e fica bem mais interessante, não é? Mas aí eu quero fazer uma ressalva aqui, isso é muito bom, sim, com certeza, porém, o que a gente tem que comparar, né? Se a gente comparar com o Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro da nossa economia, um fundo de investimento, esse fundo da Caixa, ele não é tão seguro. E eu vou mostrar para você detalhadamente tudo que faz parte desse fundo de garantia da Caixa, tá? Onde ele investe. Então a gente tem que fazer essa comparação aqui. O fundo, o Tesouro Selic, ele é extremamente seguro, vai render aí mais ou menos esses 6%. Esse fundo da Caixa, o FGTS, vai render aí mais ou menos uns 6% também, porém, pode ser que renda mais ou renda menos, né? Tem um pouquinho mais de risco aí se a gente está falando de um fundo de investimento do que apenas no Tesouro Selic. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador porque eu não fiquei satisfeito só em saber que o fundo de garantia rendeu aquilo, eu quis saber exatamente onde investe o fundo de garantia da Caixa. Eu consegui essa informação lá no site da Caixa Econômica. Olha só que legal. Então eu consegui esse PDF aqui que é o fundo de investimento do fundo de garantia do tempo de serviço. Então vamos lá, aqui para a parte que interessa, só para você entender exatamente onde que investe. Bom, deixa eu dar um zoom aqui mais ou menos. Bom, a gente pode falar que esse fundo aqui, ele tem mais ou menos 33 bilhões de reais investidos, tá? Só para você ver a diversificação que ele tem aqui. Ele tem ações, né, dessa hidrotérmica, tem outras ações cotadas na bolsa, que é a Lupar e o Banco do Brasil, tá? Que é cerca de 2,8 bilhões. Tem ações que não são cotadas na bolsa, né? Então tem Odebrecht, aqui tem J. Malucelli, OAS, etc. 4,7 bilhões. Cotas de fundos, então tem um fundo de investimento aqui da Caixa, multi-estratégia, provavelmente é um multimercado, né? Tem de direitos creditórios, então seria alguma coisa mais com característica de renda fixa. Tem bastante coisa em debentures, né? Mais de 12 bilhões aqui, então você vê que tem várias debentures da Light, a Lupar, você vê que sempre tem alguma característica de energia, construção, algo nesse sentido. E tem 9 bilhões aqui também, tem uma parte em Tesouro Nacional, ou seja, Tesouro Direto aqui. Ou seja, eu quero mostrar para você então que o seu dinheiro no fundo de garantia está sendo investido sim, tá? E aí tem uma oscilação, pode ser que renda mais, renda menos, mas você pode ver que é bem diversificado, tá? Então existe uma boa possibilidade de rentabilidade aí, ou seja, vai ser aqueles 3% pré-acordado, digamos assim, mais a variação desse fundo aqui, tá? Então, com essa novidade, a rentabilidade do fundo de garantia não é tão ruim assim, se a gente comparar ali com um título de renda fixa, o Tesouro Selic. Mas agora eu proponho para você pensar o quanto que esse dinheiro na sua mão conseguiria valer. Quanto que está rendendo a sua carteira como investidor? Será que você consegue uma rentabilidade maior do que 6, 7% ao ano? Você como investidor? Bom, eu diria que não é tão difícil assim conseguir essa rentabilidade se você tiver uma carteira diversificada ali, um pouquinho de conhecimento em renda fixa, um pouquinho em renda variável. Eu, particularmente, consigo rentabilidades maiores na minha carteira, tá? Então, o que eu quero dizer? Nesse primeiro ponto aqui que eu trago para vocês, a rentabilidade, eu acho que a rentabilidade do FGTS sim aumentou, começa a ser interessante, mas eu acho que na minha mão, acho que na sua mão, você consegue fazer mais dinheiro com isso, tá? Então, nesse primeiro ponto, eu aconselharia sim a você resgatar o seu dinheiro do FGTS, tá? Eu acho que o dinheiro na nossa mão vai conseguir ter uma rentabilidade melhor do que nesse fundo lá da Caixa, ok? E agora vamos para o segundo ponto dessa análise, que é a ideia de reserva de emergência, tá bom? Mas fica aqui comigo também até o final desse vídeo que eu vou mostrar uma simulação na prática de quanto dinheiro você pode resgatar nesse saque aniversário se você tiver R$500, R$5.000 ou R$50.000 no seu fundo de garantia, tá? Eu preparei uma planilha exclusiva para isso e vou mostrar para vocês no final do vídeo. Agora, uma questão importantíssima quanto ao saque aniversário. Se você aderir ao saque aniversário, você tem que entender que a sua reserva de emergência deve ser feita. Você precisa ter ali dentro da sua carteira de investimentos uma reserva. Por quê? Porque hoje você sabe que se você é CLT, se você trabalha com carteira assinada e você for mandado embora, você ficar desempregado, você pode recorrer ao fundo de garantia, né? Esse fundo de garantia é destravado, digamos assim. E aí, esse fundo de garantia, esse dinheiro, essa reserva, vai te manter os próximos dias, os próximos meses, até você conseguir um novo emprego, tá? Então, é assim que funciona hoje. Hoje, o FGTS é uma
reserva de emergência compulsória, obrigatória, que serve para o investidor, a pessoa física que acabar sendo demitida ou mandada embora. Então isso é muito importante. Se você não tem uma reserva de emergência, se você é indisciplinado financeiramente falando, é muito perigoso você aderir ao saque aniversário, resgatar esse dinheiro do FGTS, por quê? Se você ficar desempregado, você vai fazer o quê? Você vai recorrer a quem? Tá? Então, esse é um conselho, uma ressalva minha como educador financeiro. Tá? Pense bem nos imprevistos. Não saque o dinheiro do FGTS e saia gastando, porque se você for mandado embora, você pode ter um grande problema, tá bom? Então, se você é educado financeiramente, se você tem uma reserva de emergência junto aos seus investimentos, aí sim, você pode aderir ao saque aniversário. Porque vale a pena, porque se você precisar, se você tiver imprevisto, você tem onde recorrer e, como eu falei no item anterior, a rentabilidade desse dinheiro do FGTS na sua mão pode ser melhor do que preso lá. Entendeu? Como não tem uma resposta única para todas as pessoas, você tem que fazer essa autoanálise. Mas vamos aqui agora para o terceiro ponto que eu quero mostrar essa planilha que eu preparei para vocês. Então olha só que interessante, eu preparei essa planilha aqui mostrando todos os percentuais de saque. Porque o que acontece? Quem tiver menos dinheiro no FGTS vai poder resgatar um percentual maior, tá? Então, por exemplo, quem tiver R$500 vai poder fazer um saque de 50% desse valor, mais um valor pré-definido ali. Vai ficar bem claro aqui na planilha para você entender. Então, se você tiver R$500, você pode sacar 50%, o adicional não é nada, então na prática você vai resgatar no saque aniversário R$250 na sua conta. Mas olha só como vai ficando diferente aqui. Se você tiver R$5.000 na sua conta do FGTS, você vai poder sacar 30%, mais um adicional de R$150. Portanto, você vai resgatar na sua conta R$1.650, ok? Olha aí, já começa a ficar interessante, né? Para muitas pessoas isso aí pode ser até, digamos, um 14º salário, não é? Então, usando com sabedoria, lembrando que esse dinheiro, ou ele é uma reserva de emergência para você, ou então você pode investir ele para ter rentabilidades melhores, não é para pegar esse dinheiro e sair gastando, tá? É para você constituir o seu patrimônio, tá? Mas na sua mão esse dinheiro pode valer bastante. Agora, olha só, por exemplo, uma pessoa que tiver R$50.000 no fundo de garantia, vai poder sacar 5%, mais um valor pré-acordado aqui de R$2.900. Então, no total, vai vir na sua conta R$5.400. Ou seja, um dinheiro que ficaria travado ali no fundo de garantia pode vir para sua conta. E aí é um dinheiro substancial, né? Então, acho sim que vale a pena aderir o saque aniversário para as pessoas que já são investidoras, que conseguem uma rentabilidade boa e não tem tanto risco assim, de repente, de um imprevisto no caso de uma demissão. Espero que você tenha entendido todos esses pontos, tá bom? Eu acho que é uma oportunidade, a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem aí. Valeu, gente. Meu nome é Ricardo Natália, muito obrigado e até mais.